E aí, galera do Vestibular em Cena, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma live sobre Brasil contemporâneo com o grande Danilo Cursino. Diz aí, Dan. E aí, Fábio, e aí, galera que está acompanhando a gente, estamos aqui mais uma vez, né, a nossa quinta live aí para discutir Brasil contemporâneo. E hoje, de certa maneira, Fábio, o nosso tema é uma espécie de síntese aí do nosso papo, né, das 4 lives que já passaram. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento, que é um tema que permeia aí tudo que a gente falou sobre classe média, precariado, política externa também e sobre economia, né? Mas hoje a gente vai tentar dar Exatamente, uma pegada um pouco mais diferente para tratar esse tema. exatamente. E dialogando com um grande pensador brasileiro, Chico Oliveira, né? Um sujeito aí que fez uma história e deu muitas entrevistas, né? Para nossa sorte, isso é sempre bem-vindo. Nós temos muitas entrevistas do Chico disponíveis no YouTube. Aliás, né, Dan, a gente estava conversando a respeito disso. Existem três programas, três rodas vivas, né? Com o Chico Oliveira. E eu e o Danilo, a gente estava conversando ao longo, né, da construção da live a respeito das diferenças entre esses programas. E aí, né, se você tiver que escolher um desses programas, cá entre nós, eu pessoalmente recomendaria o Roda Viva de 2003, tá certo? Porque o Chico também esteve nos Rodas Vivas, no Roda Viva, fica melhor, em 2012 e 2013. Só que nós sabemos que ele já estava, assim, convenhamos, bastante velhinho, e o Brasil Uhum. também já era outro, né? E no programa de 2003 é altamente recomendável porque ele tinha acabado de publicar o artigo dele, né, o Ornitorrinco, né, que vai servir de referência para nossa, digamos, para o nosso enredo, para a nossa interpretação aqui na aula de hoje. Então já fica aí a sugestão para vocês. Dan, posso já compartilhar o nosso slide aqui com a turma? Pode, manda bala, Fábio. E é Demorou. isso, só para complementar, mas enquanto isso você vai abrindo aí, o Roda Viva de 2003, né, foi o ano que ele publicou o Ornitorrinco e também era o primeiro ano do governo do Lula, né, um partido aí que ele foi, o PT, né, ele foi um dos fundadores do PT. E esse artigo que ele publicou, Ornitorrinco, a gente vai falar mais sobre ele, né? Mas também já era uma crítica ali àquele primeiro ano do governo petista. Mas eu não vou antecipar aqui a nossa conversa, vou deixar as águas rolarem e mais para o final a gente retoma isso aí. Isso. Dan, deixa eu te pedir um favorzinho. Você Uhum. tem aí a telinha também, né, do nosso encontro. Se você quiser colocá-la na sua esquerda da tela, porque eu Tá, acho que eu acho que isso também vai ajudar a galera na hora de a gente fazer as anotações. Beleza? beleza. Se for possível para você, a gente faz essa movimentação. Se não, tudo Uhum. bem, a turma vai acompanhando e eu também me viro aqui nas nossas escritas. Tá Beleza, legal? Bora começar? Vamos lá? fechado. Isto. Turma, nós temos aqui, então, como sempre, como de costume, o Danilo já falou para vocês, essa é a nossa quinta live tratando sobre Brasil contemporâneo. E como de costume, a gente abre a nossa live fazendo justiça, né, ao partido arquitetônico desse canal, que evidentemente é cinema. E uma vez que nós vamos falar a respeito das ideias de desenvolvimento e subdesenvolvimento, eu trago aqui para vocês um filme clássico para a gente entender a industrialização desse país. Braços Cruzados, Máquinas Paradas, tá certo? De Roberto Gerwitz, né? E também do Sérgio. Nós temos aqui uma referência que é, aliás, um filme que é referência das greves operárias de 1978/79. Então, o que isso significa? Rapidamente, para a gente poder fazer um panorama do cinema. Eu não diria uma tradição, mas existe um corpus, um conjunto de filmes, tanto nos Estados Unidos quanto também na Europa, a respeito de industrialização. Ou melhor dizendo, a respeito das diferentes formas de indústria, produção de riqueza desses países, seja industrialização no sentido, evidentemente, né, siderúrgico, tecnológico, ou então seja também indústria no sentido de fabricação de riquezas, da agropecuária também, ou então aqueles filmes que envolvem questões ambientais, tá certo? Os impactos da industrialização. O curioso, chama a atenção de vocês, é para que, mais uma vez, quando você fala de cinema europeu ou norte-americano, existe um conjunto bastante significativo de filmes. Agora, no caso brasileiro, curiosamente, o nosso cinema, principalmente o cinema documentário, ele não dedicou tanta atenção assim a esses temas, desenvolvimento, industrialização e também questões, digamos, ecológicas ou ambientais, como queiram.
E aí, então, fica aí, mais uma vez, a importância desse filme para vocês, porque é um documentário feito ali, né, sob o calor da greve, assim como também um outro filme chamado ABC da Greve, de Leon Hirschman, tá certo? Ou então até mesmo um outro filme, Linha de Montagem. Então vocês têm essa trinca de filmes, todos disponíveis aqui no YouTube para vocês compreenderem, digamos, um histórico industrial do Brasil, tá certo? E aí o ponto de virada é justamente o ano de 78 até 80, momento no qual nós tivemos o processo de redemocratização e, consequentemente, também o chamado novo sindicalismo, surgimento do Partido dos Trabalhadores, né, o alargamento do espaço público, um processo também de conscientização política de novos setores sociais e, para eu terminar, não somente a formação do novo sindicalismo, como é chamado, mas também o papel central da Igreja Católica na formação desses movimentos sociais, tá certo? Danto, quer fazer algum breve comentário aqui a respeito? Bem breve, Fábio. Eu acho que essa questão da industrialização, a gente vai tocar nesse ponto aqui, e é muito importante para a gente entender como a industrialização ela atua de maneira paralela aí com essa questão do desenvolvimento, né? Porque a indústria é o setor onde se dá, né, a maior produtividade a longo prazo, ou seja, qualquer país que se pretende desenvolvido, essa ideia de país desenvolvido também a gente vai contestar isso um pouco aqui, mas você pode pegar, né, exemplos de países desenvolvidos, todos precisam de uma indústria, né, uma indústria desenvolvida, porque é na indústria que se dá a produção de tecnologia. Então, eu acho que trazer esse tema da industrialização aqui para o começo da nossa live é bem importante para a gente poder seguir. Legal. E aí o nosso título aqui, né, entre aspas, subdesenvolvimento não se improvisa, é obra de séculos, né, com bastante sarcasmo, já disse Milor Fernandes falando a respeito de nosso país. E aqui nós temos então o nosso itinerário. Dan, você quer comentar um pouquinho a respeito? E eu vou no rastro aí do seu bate-papo. A gente começa com essa pergunta, né, de onde viemos e para onde vamos, que você até destacou aí. Então, Fábio, para a gente começar a bater esse papo, eu acho que primeiro a gente precisa desmistificar um pouco essa questão do desenvolvimento. A gente vai ver que o desenvolvimento ele pode ser visto a partir de diferentes vertentes, a partir de diferentes campos acadêmicos, pode ser economia, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento sociológico, desenvolvimento econômico. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que é muito importante a gente entender o que é o desenvolvimento e se ele é uma coisa geral, ou seja, ele é linear, ele é uma coisa geral que é igual, né, em todos os países, em todas as sociedades, ou então ele acontece de maneira mais localizada e de maneira mais específica. E aí a gente vai apresentar dois debates muito importantes, né, que é o desenvolvimentismo, com uma vasta influência tanto no Brasil como na América Latina. Na nossa live sobre política externa, a gente tratou um pouquinho também da CEPAL, né, e a sua influência, né, não só nos aspectos econômicos, mas também diplomáticos aí no Brasil. E aí na década de 90, né, um outro debate é o debate do neoliberalismo, né, com a abertura aí para o capital estrangeiro no Brasil. E para fechar esse bate-papo, a gente vai trazer essa metáfora, né, do Francisco de Oliveira, o Chico Oliveira, que a gente comentou um pouquinho no começo, que é essa metáfora do ornitorrinco, que é um animal que ficou parado aí no meio, né, da evolução, se a gente for pegar a teoria da evolução do Darwin, porque ele não é nem um mamífero, nem uma ave, não é nem castor, ou seja, ele tem mamas, mas ele bota ovos, né? E ele tem um bico de pato, então é um animal super estranho. E o Chico vai dizer, né, que o Brasil é esse ornitorrinco, porque o Brasil, de certa maneira, estacionou, estagnou e não conseguiu completar a sua evolução. E é interessante, né? Porque nas entrevistas que ele dá, ele comenta muito a respeito. Isso não é um conceito, né? É uma imagem tentando sintetizar um histórico, né? E quando ele fala disso, ele chega a essa, digamos, constatação a respeito do ornitorrinco. E eu me lembro dele falando do seguinte:
ele cita entre 1870 e 1970, ao longo de um século, ele diz, né, e aí ele tem estatísticas e dados no artigo dele para poder provar isso, que o Brasil foi o segundo país do mundo em crescimento absoluto. Ou seja, em termos quantitativos, né, ao longo de um século, o Brasil foi o segundo país que mais cresceu em produção de riqueza no mundo, nesse recorte. E, apesar disso, a gente convive com fome, miséria e uma extrema desigualdade, né? E aí nós, mais uma vez, nós estamos no ano de 2003, chegando a essa constatação. E é interessante notar, né, Dan, nesse momento, vale a pena lembrar que nós já falamos de outras imagens também que pensam o Brasil. Já falamos da Belíndia, já falamos da Belpérdia, já falamos também da figura do caranguejo, lá no Frei Vicente de Salvador, né? Então, para a galera aí se sintonizar, o Brasil sempre houve essa busca dos intelectuais brasileiros de pensar o Brasil através de imagens, né? Através de alegorias. Isso é uma coisa, é um artifício, eu diria, muito rico na nossa história, na história das nossas ciências sociais e também das ciências humanas, né? Dessa maneira, então, como você bem colocou, nós temos aqui, né, uma pergunta com muitas respostas, né? Que seria a seguinte: o que define desenvolvimento, né? Seriam os aspectos econômicos, como você bem colocou, ou seja, a preocupação com o PIB per capita. Aliás, Dan, qual foi a notícia mesmo de hoje, né? Nós estamos no dia 1º de setembro de 2020. Exato. Hoje, né, a gente viu que o PIB brasileiro, o PIB trimestral, né, caiu 9,7% em relação ao trimestre anterior. E isso, de certa maneira, né, reflete aí os impactos da pandemia de coronavírus que a gente está vivendo, o isolamento, né, social, ou seja, muitas pessoas deixaram de consumir, deixaram de poder sair das suas casas, né, o que tem impactos em todos os setores econômicos, né? Comércio, turismo, enfim, para citar alguns. Mas a gente está vivendo uma realidade bastante difícil, né? E provavelmente esse ano a gente vai ter a maior recessão brasileira que o Brasil já teve na sua história, né? Então é bastante preocupante e talvez, né, Fábio, isso reverbera um pouco o que o Chico disse em 2003, né? Que a gente é esse ornitorrinco e que, de certa maneira, a gente esgotou aí as nossas possibilidades. Exatamente. E conta um pouco para a gente como é que a gente mediria, ou então como é que a gente mensuraria o desenvolvimento a partir dos outros aspectos também. Ok. Bom, você comentou aí, né, o aspecto econômico da coisa, então a gente pensa o desenvolvimento a partir do PIB per capita. E por que do PIB per capita? Eu só vou retomar o econômico para destacar um fator que é muito importante, que é a questão da distribuição da renda. De nada adianta a gente medir o PIB como um número apenas se essa riqueza, né, de um país ela está concentrada na mão de poucos. A gente precisa pensar como é que essa riqueza é distribuída em toda a sociedade, em toda a população. E por isso que a gente vai medir o PIB per capita, para saber se as pessoas, né, estão tendo desenvolvimento, ou seja, estão tendo a sua renda aumentada do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista político, há um consenso em torno da democracia, né? O próprio Churchill vai dizer, né, a democracia é o pior dos governos, com exceção de todos os outros. Então, apesar das imperfeições, né, do modelo democrático, de certa maneira, todos os países rumam a esse sistema, a esse regime representativo, porque é a melhor maneira da gente fiscalizar, né, os nossos representantes e também de garantia e transparência, né, para as decisões políticas que vão guiar, né, os rumos de qualquer país. Então, né, em tese, a democracia seria o melhor regime político. Do ponto de vista cultural, Fábio, aqui a gente pode trazer um pouquinho a antropologia, né? Tem uma teoria evolucionista na antropologia, né, onde os autores eles vão tentar fazer uma espécie de etapismo, né? Ou seja, você tem povos selvagens, povos bárbaros e povos civilizados.
Então, né, o desenvolvimento se dá pela passagem de um estágio para o outro, né? Então, os povos selvagens, eles passam a ser bárbaros e depois passam a ser civilizados. E isso né, carrega aí, isso vem muito do etnocentrismo, né, de uma visão, de certa maneira, distorcida, como você reconhece a sua cultura como sendo superior às outras. Então, você se reconhece como civilizado, enquanto os outros povos seriam bárbaros ou selvagens, né? E também tem a questão da secularização, né, que tem um aspecto mais sociológico também, que é essa passagem do tradicional para o moderno, que está na raiz aí, nas fundações da sociologia, né? Durkheim, Marx e Weber, para a gente ficar nos autores clássicos, eles estavam preocupados, né, em entender a modernidade, que nada mais é do que um processo de desenvolvimento. Ou seja, o Durkheim, para a gente pegar um exemplo, né? Nas sociedades tradicionais, você tinha aí baixa divisão do trabalho. E nas sociedades modernas, você tinha uma alta divisão do trabalho que provocava a solidariedade orgânica, ou seja, a interdependência entre as pessoas, né? E então, essa passagem da baixa divisão do trabalho para uma alta divisão do trabalho, né? Com esse processo de industrialização, das revoluções industriais, a gente tem um processo de desenvolvimento. Mas aí, uma coisa que eu queria destacar, Fábio, para fechar aqui o meu comentário, né, é que a gente tem uma concepção do desenvolvimento bastante linear, né? Então, é um pouco disso que eu falei. Você sai do tradicional e vai e passa a ser moderno, né? Mas será que isso é uma lei geral que se aplica a todas as sociedades e a todos os países? Será que todos os países saem do mesmo ponto de partida e têm o mesmo objetivo, ou seja, eles vão ter o mesmo ponto de chegada? Ou será que a gente precisa analisar os países a partir das suas particularidades e entender o processo de desenvolvimento a partir dos seus aspectos nacionais e não globais? Então, eu acho que aqui a gente tem uma primeira provocação, né, que talvez isso às vezes dá um nó na cabeça, mas é entender o desenvolvimento não como um processo linear, mas procurar entender as particularidades aí desse processo e de cada sociedade. Interessante. E a charge do Angeli também dialoga bastante com o que você está colocando, né? Diz o texto assim: diminui a desigualdade entre ricos e pobres. E o tema da desigualdade ele está diretamente ligado a esse debate a respeito de desenvolvimento. Por quê? Dizem os ricos, né? Que estranho, tenho a sensação de que não são eles que estão vindo, mas nós que estamos indo. E aí é interessante porque na teoria demográfica também, para a gente poder estender, ampliar o nosso leque aqui, existe uma discussão se o número de pobres, né, o número de miseráveis, o número de desempregados seria, digamos, um elemento nocivo que deveria ser controlado por medidas como taxa de natalidade, ou então até mesmo algum tipo de controle populacional, né? Ou seja, se esse tipo, né, se o crescimento dessa massa desses pobres seria nocivo para o desenvolvimento, ou o contrário, né? Ele seria justamente a causa, né, desse subdesenvolvimento. Aliás, perdão, um dos efeitos, das consequências desse subdesenvolvimento. Então, caberia ao Estado, então, justamente criar condições de emprego, melhores condições de empregabilidade, melhores condições de saúde e de educação, justamente para poder, digamos, de alguma forma incluir, não só socialmente, mas também economicamente, essa massa, digamos assim, né, para poder tentar superar o subdesenvolvimento, né? Então, essas questões ligadas a desenvolvimento e subdesenvolvimento estão diretamente também ligadas à ideia de desigualdade, né? Que, convenhamos, é uma coisa que é muito sensível em nosso país hoje quando nós estamos assistindo a discussão. Por exemplo, enfim, sem querer me meter no mérito da questão aqui, mas uma preocupação muito delicada, né? E que exigiria um planejamento, na verdade, de Estado, e não somente de governo, a respeito, por exemplo, do auxílio mensal, né? Notícias como, por exemplo, queda do PIB e tudo mais, acabam ganhando mais volume, né, na discussão política, quando, de fato, essas políticas de transferência de renda, ou então políticas, de alguma forma, de combate à miséria, combate à fome, né? E aí, então, isso nos leva ao nosso repertório histórico, que é uma coisa que a gente costuma fazer sempre, né, Dan? Ou seja, feita essa introdução mais geral, esse debate conceitual a respeito
do que é desenvolvimento, subdesenvolvimento, a gente volta lá para os anos 40 para poder falar de um dos cabeças da teoria brasileira. Se você me permite rapidinho, porque assim, eu gosto muito da biografia desses caras, né? Quando a gente fala da geração de 30, ou então até mesmo dos nossos intelectuais, o Caio Prado Júnior, né? Evidentemente, como o nome diz, ele vem da família Prado, e a família Prado foi a família a maior proprietária, né, de fazendas cafeicultoras do século XIX, né? O avô dele era um dos grandes, digamos, financiadores e suportadores dos imigrantes, né, dos migrantes italianos que adentravam o país, né? E o Caio Prado, assim, ele veio de uma família bastante rica. Reza a lenda que ele tinha um carro popular e que ele cruzou esse país de norte a sul, né? Então, assim, eu já tive contato com professores acadêmicos, digamos, fontes confiáveis, né, que dizia, bicho, esse cara ele conhecia o Brasil não somente da literatura, mas é um cara que investigou, conhecia a qualidade das pedras, geologia e geografia com conhecimento de causa, conhecimento biográfico, né? E quando a gente fala do Caio Prado ainda, seria bem interessante a gente se lembrar que ele fundou a Editora Brasiliense, né? E ele funda a Editora Brasiliense junto com Monteiro Lobato. E a Editora Brasiliense, ela foi um arrimo, ou seja, digamos assim, para usar um termo militar, já que estamos na Guerra Fria, um baluarte, né, de popularização do conhecimento crítico, da teoria crítica, enfim, desde os anos 50 até os anos 80. Né? Aquela coleçãozinha Primeiros Passos, por exemplo, né, que fez muito sucesso nos anos 80, nos anos 90, Editora Brasiliense. Mas diz aí, fala um pouco para a gente a respeito desse grande nome da geração de 30. Beleza. Então, Fábio, o que eu comentei no último slide, né, sobre o desenvolvimento ser um processo geral ou específico, localizado, eu acho que o Caio Prado é uma boa porta de entrada para a gente começar a entender o desenvolvimento como um processo específico e não geral. Por quê? Porque o Caio Prado ele vai dizer, né, ele vai fazer uma leitura sobre o Brasil, sobre a formação econômica do Brasil, né, e ele vai perceber que o Brasil, desde da sua condição de colônia, sempre teve uma economia voltada para fora, né? A gente sempre foi marcado pela exploração de recursos naturais para atender aos interesses da coroa portuguesa. E o Brasil deixa de ser colônia, né? Vive o seu império, depois vive ali a sua primeira república, e aí a gente tem, né, ali o Estado Novo, e aí o Caio Prado publica, né, o seu livro, mas o que eu gostaria de ressaltar é que esse sentido colonial, ou seja, de ter um mercado, né, uma produção econômica voltada para fora, ele ainda permanece, né, mesmo após aí quase 500 anos de Brasil. Então, o que o Caio Prado vai observar é que é isso, o Brasil ele exporta, por exemplo, café, né, na época do Vargas ali. E aí o Brasil não tinha um mercado interno, por exemplo, para consumir todo esse excedente de café. Então a melhor alternativa, que foi o que o Vargas fez, né, foi queimar esse excedente de café para manter o preço e não prejudicar mais ainda a economia brasileira. Mas eu acho que o principal é isso. O sentido colonial é uma primeira especificidade brasileira. O Brasil sempre se voltou para fora ao invés de atender às suas necessidades internas, né? Então aqui a gente tem uma primeira particularidade. Tu quer falar mais alguma coisa? Eu posso fazer uma observação? Não, pode comentar. E é curioso, Dan, que você está falando isso, eu estou me lembrando também de outros assuntos que são o seguinte, né? Os livros do Caio Prado, né, os clássicos, a formação do Brasil é de 1942 e depois uma história econômica do Brasil é de 1945. E isso, então, o insere no rol ali, né, da geração de 30, junto com o Sérgio Barco de Holanda e Gilberto Freire, como os fundadores, né, do pensamento brasileiro moderno. E aí, se você me permite, eu queria chamar a atenção para o seguinte fato, as anotações que eu fiz aqui. O Freire, ele se dedica a estudar cultura. Simples, né? Se a gente tem que resumir e localizar esses caras,
O Sérgio Buarque de Holanda, ele entende trabalho, ou seja, o sentido mental, espiritual, né? Para falar como Weber, qual é a motivação e qual é a inclinação do brasileiro para o trabalho. Daí as raízes ibéricas, o homem cordial, e em Caio Prado a gente tem a leitura econômica. Vale chamar a atenção para o fato de que até meados de 1930 e 1940 existe uma interpretação do período colonial brasileiro que entende a colônia como resquícios feudais, né? Ou seja, todo o processo de colonização do Brasil ele era, abre aspas, né, mal interpretado, digamos assim, até a obra do Caio Prado. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele tem uma obra que se chama Os Intérpretes do Brasil, e aí ele faz uma avaliação pessoal de muitas pessoas com quem ele conviveu, e ele diz, olha, o Caio Prado foi decisivo para uma renovação, né, da interpretação do Brasil colonial. E aí, como você já mesmo disse, ele entende, né, esse Brasil colonial como destinado a atender a metrópole e a satisfazer o avanço burguês, o avanço mercantil, né, desses países, digamos, ditos centrais. E é justamente essa interpretação que ele faz nos anos 40, e aqui extrapola a nossa interpretação, mas é preciso dizer, ele faz essa interpretação apostando também no comunismo ou no socialismo, que eram as referências ideológicas dele, como capazes de uma superação desse atraso, uma superação, né, desse subdesenvolvimento. Mas isso é uma coisa, como eu disse, extrapola, e o que interessa para nós aqui é esse sentido da colonização que, como você disse, que no século XIX, cara, vai ser chamado de vocação agrícola. Então, no Brasil Império, né, no segundo reinado brasileiro, já existia essa expressão dizendo que a vocação do Brasil seria a agricultura, né, ou seja, a terra como fonte de riqueza, o que, convenhamos, é uma visão, enfim, discutível, né, e muito próxima do Brasil do século XXI, né, do Brasil que nós vivemos. Afinal de contas, Fábio, pode falar. Um comentário, né? Já que a gente falou sobre a queda do PIB hoje, né? Me veio agora o dado, né? Os setores da indústria e de serviços tiveram quedas, mas a agricultura foi o único setor que teve um crescimento ainda que, né, baixíssimo de 0,4%. Então, como essa questão, né, essa consciência, essa vocação agrícola, de certa maneira, permanece ainda hoje, né? E aí é uma coisa para a gente poder discutir também o grau de empregabilidade, a sustentabilidade dessa economia, né? E, sobretudo, uma coisa que o próprio Chico Oliveira, para a gente poder voltar na nossa referência, em 2003, né, ele já chamava atenção para o seguinte, olha, por que um ornitorrinco? E aí ele chama o ornitorrinco de falha do Darwin, né, o fracasso de Darwin, pelo seguinte, o Brasil, em 2003, já havia conquistado, né, já havia se limitado a todas as suas fronteiras, né? Ou seja, não haveria mais, digamos, para onde avançar ou então em que investir, se nos mantivéssemos com essa preocupação da vocação agrícola, né? A alternativa que ele dá em 2003 é, evidentemente, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da tecnologia e, sobretudo, de capital humano. Leia-se educação, né? Porque, afinal de contas, aí o mapa indica para nós aqui, né, a produção agrícola brasileira consolidada e a nova, né, a fronteira agrícola brasileira seria o chamado Mapitoba, né? E aí a gente ia dar um pé lá na geografia, mas, evidentemente, a preocupação seria a Amazônia, que, como nós sabemos, né, é um grande alvo do governo atual, né? Existe uma política de desmatamento em andamento, né? E isso, evidentemente, é uma preocupação não somente nacional, mas internacional. Então, assim, nós percebemos aqui como essa questão de desenvolvimento, na verdade, ela se desdobra não somente para a economia, mas também por questões ambientais, ecológicas, e é muito interessante a gente levar em conta o questionamento, né, dessa expressão tão persistente, né, no imaginário brasileiro. E que, aliás, me desculpa só para terminar, faz a gente se lembrar que no Congresso existe uma bancada BBB, né? Ou seja, se consolidou essa expressão no jornalismo,
a bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia, né? E essa bancada do boi é, evidentemente, a bancada que dá amparo para esse desministro, né, do meio ambiente que nós temos hoje em dia. E aí, bora seguir? Bora seguir, Fábio. Eu acho que você deu um resumo bastante consistente da coisa. E o que eu acho interessante é isso. O tema do desenvolvimento, ele se desdobra para todas essas outras fronteiras, né? Então, não é só pensar o aspecto econômico da coisa, mas os impactos que isso gera em toda a sociedade. E aí, Fábio, vou aproveitar o gancho aqui para a gente poder falar da CEPAL, tá? Porque a CEPAL ela vai contestar e, de certa maneira, ela vai refundar o debate sobre desenvolvimento, porque, primeiro, ela vai contestar tudo isso que a gente falou até agora, ou seja, vai contestar a vocação agrícola brasileira. Será que o Brasil realmente está condenado a ser um agroexportador? Aí chega na década de 50 e 60, onde a CEPAL vai ganhar muita força e eles vão refundar esse debate do desenvolvimento, porque eles vão olhar para o capitalismo internacional e vão perceber que existe uma divisão no capitalismo internacional. Existe um centro desenvolvido com progresso técnico difundido em toda a sociedade e com uma sociedade, de certa maneira, homogênea, né, com baixa desigualdade social. Já a periferia do capitalismo, né, que seriam América Latina, África e países asiáticos também, esses países são marcados aí, né, por baixo progresso técnico, por altas taxas de desigualdade social e principalmente, Fábio, a questão do comércio internacional, ou seja, o comércio que se dá entre o centro e a periferia, ele é marcado por trocas desiguais. Enquanto o centro vende produtos de altos valores agregados, né, a periferia exporta matéria-prima. Ou seja, para essa matéria-prima que ser exportada atingir o valor, sei lá, né, de uma máquina que precisa de muita tecnologia, muito tempo investido, você precisa exportar muita matéria-prima. Ou seja, é uma troca desigual, né, em termos de valores, em termos de quantidade de produtos. E também, né, a periferia é marcada pelo subemprego, né, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas então a CEPAL vai contestar essa questão das trocas desiguais e vai dizer, bom, não dá mais, né? E aí pensando o caso brasileiro, mas a CEPAL vai pensar a América Latina, né? Pensando o caso brasileiro, a gente não pode continuar apenas exportando matéria-prima. A gente precisa começar a produzir esse maquinário, começar a desenvolver fábricas, começar a se industrializar aqui e procurar não mais atender, né? Não mais ser uma economia voltada para fora, mas ser uma economia voltada para dentro, para a gente fortalecer o mercado interno e atender as necessidades brasileiras, né? Bom, e aí, uma inovação muito importante que a CEPAL vai ter sobre esse debate de desenvolvimento e de subdesenvolvimento é que eles vão inovar a compreensão do que é subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento, então, não seria um estágio para atingir o desenvolvimento. O subdesenvolvimento seria a combinação, né? A gente pode pegar o caso brasileiro, onde a gente vai ter um sudeste ali industrializado e um nordeste, né, totalmente precário, que vive na miséria, né? A população com fome na época de 60, isso era um problema crônico, de certa maneira isso permanece hoje também, mas a característica do subdesenvolvimento é esse dualismo estrutural, ou seja, você tem uma região capitalista, né, com tecnologia desenvolvida, né, com condições de vida, de bem-estar. E, por outro lado, a gente tem regiões, né, pré-capitalistas, aí, arcaicas. O subdesenvolvimento, então, não é mais esse estágio para o desenvolvimento, mas ele é, então, a combinação do arcaico com o moderno. Eu acho que essa é uma inovação muito interessante, né, e que para a gente começar aqui, esse debate é bastante longo, mas eu acho que essas contribuições aí, né, vão ser muito importantes para a gente entender o Chico depois. Legal. Agora, Dan, a gente só precisa recuperar uma informação aqui. O que é a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina? Tu quer falar um pouquinho a Exato. respeito?
A CEPAL, né, o Raul Prebisch, ele vai ser um dos fundadores ali da CEPAL, junto com o Celso Furtado, que vai ser um ativo participante ali, né, um economista brasileiro muito importante. E a CEPAL, ela vai pensar, ela é a Comissão Econômica, né, para a América Latina e o Caribe, e ela vai ser esse órgão, né, vinculado à ONU também, que vai pensar como desenvolver, ou seja, como levar o desenvolvimento para a América Latina. Só que, além da contribuição teórica, ela também vai ter essa contribuição política, ou seja, ela vai esboçar ali, né, principalmente, né, ela vai ficar muito conhecida por essa questão da substituição de importações, porque é um projeto político que vai entrar né, no radar e também nas políticas públicas, por exemplo, do Brasil, né, ali com o JK na década de 60, e até o Celso Furtado, que se torna ministro do Planejamento, né, do João Goulart, e desenvolve, por exemplo, o Plano Trienal, que nada mais era do que um planejamento econômico, um planejamento estatal, ou seja, a gente está aqui hoje, daqui a 3 anos a gente quer chegar aqui. E ele traça um plano para fazer o Brasil se industrializar e atingir esses objetivos. Isso é bem interessante. Celso Furtado, que aliás, né, foi um dos mestres de Chico Oliveira, e junto com outras figuras também da América Latina, né? Vale lembrar que nós estamos aqui abrindo o mês de setembro de 2020. Nunca é demais lembrar que há 50 anos atrás era eleito democraticamente Salvador Allende e sua Unidade Popular. E muitos dos intelectuais em torno do Salvador Allende e da Unidade Popular estavam ligados também à CEPAL, né? Ou seja, eles estavam tentando encontrar mecanismos, planejamentos e soluções, digamos, se não para a superação, para o combate, mas para a superação disso que era entendido como subdesenvolvimento, né? E, aliás, Dan, para a gente poder, antes de a gente ler os textos, aliás, vale lembrar que nesse momento aqui, a gente já conversou a respeito da CEPAL e também da participação do Estado ou não na economia, na nossa live junto a respeito da Laura Carvalho, né, da Valsa Brasileira. A gente falou do milagre dos anos 70 e também do milagrinho, né, dos anos 2010. E aí isso nos leva, então, agora sim, isso nos leva, então, à leitura de textos, que é uma coisa que, eventualmente, a gente gosta, né? Afinal de contas, se você me permite, né, existia um debate a partir dos anos 60, depois do golpe militar, né, a respeito de, bom, como então garantir o desenvolvimento do Brasil, e o debate em torno dos gabinetes cívicos militares, né, porque os presidentes eram militares, mas parte do gabinete também era composto por civis, né, fatos. Então o debate era, bom, colocar em prática medidas ortodoxas ou heterodoxas. E essas medidas ortodoxas, como o próprio nome diz, seriam as medidas, digamos, menos Estado e mais mercado. E, por outro lado, as medidas heterodoxas seriam o contrário. Seriam medidas, digamos, fazer do Estado um indutor da economia ou então ter alguma forma de participação no jogo do mercado, né? E é nesse momento, então, que é preciso dizer, né? E aqui, em alto e bom som, eu acho bastante curioso as pessoas associarem à ditadura militar brasileira livre mercado, né? O que é um grande equívoco. E aí vem a prova para nós. Por quê? Para começo de conversa, a nossa ditadura militar, ela acreditava que desenvolvimento é tão simplesmente PIB econômico. Ou melhor, eu sei que é redundante, mas para enfatizar, PIB e economia, ponto final. Não tem a ver com qualidade de vida, cultura, né, déficit democrático, como nós dissemos, ou então como o Butão, né, já desenvolveu há 10 anos atrás aquele índice de felicidade com vários critérios ligados a bem-estar, saúde, para poder garantir o desenvolvimento. Bobagem. O negócio era Estado Bruto e PIB. Já era. E aí nós temos uma citação de um dos maiores economistas brasileiros, historiador e economista, que é Jorge Caldeira. O seu livro se chama História da Riqueza no Brasil, está aqui do meu lado, eu estou olhando para ele, 5 séculos de pessoas, costumes e governos.
É um totem, velho. E ele diz, olha só, a respeito da ditadura militar. Ao mesmo tempo que reorganizou a estrutura jurídica, porque era uma ditadura, e ampliou a sua atuação direta como gestor de empresas. Antes de 64, apesar de o setor público federal ser relativamente modesto, o governo tinha uma empresa monopolista no setor de petróleo, Petrobras, Vargas, financiada por impostos gerais. Tornara-se operador da maior parte das ferrovias, com a criação da RFF. Controlava a maior mineradora, CVRD, Vale do Rio Doce, a maior siderúrgica, CSN, e os bancos, Banco do Brasil, BNDE, né, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, e a Caixa Econômica, que estão aí firme e forte, aguentando o baque nesse governo ultraliberal. Tá certo? Só para a gente poder atualizar nossa conversa. Comprava com poderes monopolistas as produções agrícolas exportáveis, sobretudo do café. Olha só, o Estado, mais uma vez, né, comprando o excedente agrário do Brasil para poder manter o preço da commodity em alta. Daí uma recorrência de longo prazo desde a política, do convênio de Taubaté da Primeira República. E como conseguiu muito dinheiro novo, tratou de ampliar a atuação como empresário. É o Jorge Caldeira, um liberal convicto, um cara que não é de esquerda, sequer progressista, um economista de alta cepa, dizendo para você, olha, em resumo, antes de 64, existiam 12 estatais. Em 3 anos, elas se tornaram 44. Então, percebam, quando a gente fala de desenvolvimento nesse país, o próprio Jorge Caldeira disse para nós assim, você quer saber quando o Brasil foi de fato liberal e o livre mercado vingou? Isso está no texto dele, ele dedica longos capítulos. Foi na Primeira República, 1889, 1930. É nesse momento em que ele diz, um empresário, né, o empreendedor tinha plenas condições de desenvolvimento. Quais foram os 2 momentos em que o Estado se tornou mais robusto, oneroso, né, mais incisivo no mercado, drenando, parasitando o mercado? Cara, ele diz governo Geisel e governo Dilma. É claro que politicamente não tem nada a ver, mas em termos de medidas econômicas, foi nesses 2 momentos em que o Estado pesou sobre o mercado. Tanto que ele diz, sem querer ser exaustivo, mas já que a gente está falando, né, a respeito de desenvolvimento, através dele, isto é, do Plano Nacional de Desenvolvimento, o Mário Henrique Simonsen, na área econômica, o governo federal passa a exercer domínio quase absoluto sobre os grandes agentes privados, recorrendo ao método autoritário usual. Olha, ele dava proteção e dinheiro em troca de obediência. As tarefas privadas foram determinadas nos moldes das campanhas militares. Ou seja, vem daí, da ditadura militar, então, este conluio entre grandes empreiteiras e os ritmos eleitorais do Brasil. O governo escolheu a parte que tocaria por si mesmo como empresário, e a criação de empresas estatais virou corriqueira. Repito, empresas estatais. Era, em média, mais do que uma empresa nova por semana. Repito, o que acontece durante a ditadura militar brasileira é um processo forte de estatização. Ao fim da gestão, em 1985, pasmem vocês, existiam nada mais, nada menos do que 440 novas empresas estatais. E aí as pessoas, então, votam em um sujeito, Jair Bolsonaro, que, então, leva os militares para o poder, mas, entretanto, tem um ministro da Economia ultraliberal, o Paulo Guedes. Ou seja, vai dar conflito e é o que nós estamos vendo. Perdoe, mas eu não consigo esconder, né, a minha ironia. Como é que você elege um sujeito que tem uma visão ultranacionalista com um ministro da Economia que tem uma visão ultraliberal num país como esse? Daí, então, para você entender o ornitorrinco, ou seja, a cabeça e o bico é de pato. O rabo e as nadadeiras são de qualquer outro bicho, meu velho. Quer fazer algum comentário?
Muito bom, Fábio. Essa exposição, eu acho que é exatamente isso. Esse debate de desenvolvimento é justamente para a gente questionar esse senso comum que muitas vezes é veiculado, né? E o que eu gostaria de destacar sobre o que você falou, esse processo de estatização que ocorre durante a ditadura militar, né? Isso tem muita influência cepalina, ou seja, é o Estado que vai ser o condutor do desenvolvimento, é o Estado quem vai planejar esse processo de desenvolvimento. Então, acho que essa é uma primeira questão, né? A CEPAL, apesar de ter diversos teóricos ali que vão, o Celso Furtado, né, vai ser exilado durante o período militar, mas a influência, de certa maneira, permanece também, né, principalmente nos núcleos militares. Exatamente. E uma outra questão, Fábio, é essa questão da dependência que está ali no título, né? A que custo vai se dar essa dependência durante a ditadura militar, né? Se a gente for retomar também, existe um debate sobre a dependência, que eu não vou me alongar aqui, mas o FHC, ele vai, né, o Fernando Henrique Cardoso, que depois da década de 90 vai se tornar presidente do Brasil, ele vai participar desse debate e ele tem uma vertente que ficou conhecida como desenvolvimento associado, ou seja, para o Brasil se desenvolver, né, ele vai analisar aí o caso brasileiro, o Brasil precisaria né, se desenvolver a reboque do capital das empresas multinacionais, ou seja, do capital estrangeiro. E, de certa maneira, durante a ditadura militar, né, com a vinda também de empresas estrangeiras para o Brasil vai se tornar mais dependente do capital estrangeiro, né, e a gente vai sofrer muito com isso durante a década de 80, quando estoura a crise da dívida externa, né, que a década de 80, né, como a galera que está acompanhando a gente deve saber, é a década perdida, né? Ficou conhecida como a década perdida, e ali também a gente tem uma das raízes da desindustrialização brasileira, porque o Brasil vai perder esse fio da meada aí para fortalecer, né, esse projeto industrializador aí. Exatamente. E isso nos leva então à guinada neoliberal, né? O projeto neoliberal no Brasil, que é iniciado com o governo Collor, 90, 92, tá certo? Que fique claro, né? Eu, como gosto de carros antigos e tudo mais, enfim, isso é quase que como é que eu posso dizer? Enfim, é uma referência, um mito, né? Os colecionadores de carro e tudo mais, eles dizem, você tem que se lembrar do Collor, quando ele falava que os carros brasileiros eram carroças, e foi ele então que permitiu a importação de carros e passamos a conhecer carros de verdade, né? Ou seja, é uma anedota, mas é fato, né? Então a galera fala isso para poder entender o grau de tecnologia que o Brasil fabricava naquele momento. Mas enfim, anedotas à parte, manda ver, é contigo neoliberalismo aí. Fechou. Bom, acho que o primeiro ponto que a gente pode tratar é sobre essa questão da modernização conservadora, né? Bom, você retratou muito bem esse processo de estatização aí durante a ditadura militar, que promoveu muito desenvolvimento, né? Ali no milagre econômico a gente teve as maiores taxas de crescimento já vistas na história do Brasil, mas esse processo de desenvolvimento, como a gente também já tratou aqui, né, nas lives da Laura, né, ele foi construído, né, em cima da concentração de renda. Então, ele conserva, né, a estrutura socioeconômica, porque ele não promove reformas de base, né, enfim, alterações na base da sociedade e na estrutura da sociedade como um todo, né? Não tem nenhuma mudança radical, é um processo de desenvolvimento, né? Você vai fazer o bolo crescer e, de certa maneira, você não vai repartir. Esse é o resultado que a gente tem da ditadura, né? E que cria também um ambiente ali para se instalar, né, o consenso de Washington aqui no país. Então, sai o Estado e entra o mercado. A década de 90 vai ser marcada aí por privatizações de empresas, né? Eu gosto de destacar bastante o caso da Embraer, né, que está aqui na cidade de São José dos Campos. E, bom, o caso da Embraer é exemplar porque é uma empresa de alta tecnologia que faz avião, que tem uma inserção, né, no mercado, que são poucas empresas que tem. Você tem a Boeing nos Estados Unidos, a Airbus na Europa e a Bombardier. Mas a Embraer,
é um caso exemplar de desenvolvimento de alta tecnologia feita por brasileiros, né? Ou seja, para a Embraer existir, você precisou do CTA, do ITA, ou seja, você precisou de uma formação educacional aí para essa empresa existir. Enfim, mas esse é um caso de privatização que o Brasil, né, deixa a sua indústria de lado, né, para atender aí a um projeto político, que era o neoliberalismo. E aí, Fábio, como eu disse, né, a crise da dívida externa vai provocar um processo de desindustrialização, né, que somado aí à privatização das empresas, a gente vai ter esse início do processo de financiarização, né, porque as indústrias elas vão deixar de produzir para procurar maior especulação nas bolsas de valores. E o que são, né, as bolsas de valores, assim, de maneira bem simples, né? Bom, você não precisa produzir para que a empresa, por exemplo, tenha o seu valor de mercado aumentado. Se houver bastante investimento especulativo naquela empresa, isso leva, né, a um processo de você engorda o valor daquela empresa, sem que haja um lastro de produção nisso. Então, esse é um processo que afeta muito o Brasil, né, desde a década de 90. E aí a gente volta àquela ideia do desenvolvimento como um processo linear, ou seja, só há um caminho e um modelo, que é o modelo neoliberal, ou seja, os países precisam se adequar ao capitalismo e não há nenhuma outra forma, né? E essa era uma tese que o Celso Furtado, né, contestava muito, porque ele dizia o Brasil não tem que mimetizar, não tem que imitar, né, os países desenvolvidos. O Brasil tem que assumir a sua condição de subdesenvolvido e procurar as suas próprias maneiras, né, de se desenvolver. E na década de 90 a gente tem, de certa maneira, um retrocesso, né? Porque a gente volta a acreditar que só há uma saída para o Brasil, que é mimetizar os países desenvolvidos. E aqui então a gente chega a esse histórico, né? Pelo que você está falando, porque em Collor começam as privatizações que são levadas a cabo e acentuadas em Fernando Henrique Cardoso e em Lula em 2002 em função da Carta ao Povo, né? Que a gente já debateu aqui também. A Carta ao Povo, como sabemos, na verdade é uma carta aos banqueiros, né? Ao mercado financeiro, dizendo que, olha, vamos manter o tripé econômico e vamos manter todas as conquistas, ou melhor dizendo, as heranças do governo FHC. E esse é um ponto bastante delicado, né, do Chico, né? O Chico Oliveira, em 2003, no Ornitorrinco, ele fala justamente isso. Fala, bom, né, do ponto de vista dele, né? Bom, uma vez que Lula foi eleito para poder honrar os compromissos da FHC, temos então um bom acabamento de um ornitorrinco, né? E aí, para a gente poder fechar antes do ornitorrinco, fica aqui o convite para a turma, né, do nosso itinerário, conforme nós já dissemos. Na Valsa Brasileira, junto com a Laura Carvalho, nós apresentamos o que foi o milagre dos anos 70 e o milagrinho, né, ocorrido durante o governo Lula. Falamos também do impacto, né, do neoliberalismo e da globalização na precarização da mão de obra, debatendo aqui Rui Braga, né? Curiosamente, né, Dan, foi uma coincidência, o Rui Braga foi aluno e, digamos, um sujeito que seguiu as ideias do Chico Oliveira. Isso não foi planejado, mas de alguma forma, né, o nosso caminho nos levou a isso, o que nos levou também a debater a ideia de classe média, trazendo as imagens da Belpédia, né, que superou a Belíndia. Aí foram as duas imagens que nós já dissemos, Belpédia e Belíndia, né? Belíndia nos 1970, Belpédia nos anos 2000/2010, né? E aí a nossa última live foi falando a respeito, em decorrência desse Brasil contemporâneo, dessas medidas, FHC, governo Lula e o atual governo, em decorrência disso, como o Brasil se mostra hoje em dia, né? Se isolado ou então desejado, né? E para a gente poder dar acabamento nisso, Dan, já podemos ir lá para o Ornitorrinco, então, para a gente poder... Vamos, bora. Isso nos traz, então, agora, enfim, ao Ornitorrinco, para a gente poder encerrar, né? Isto é, para poder compreender o que é o Ornitorrinco, então, nós já demos várias pistas históricas para vocês, a vocação agrícola, né? Nacionalismo, ou então
uma medida liberalizante, medidas ortodoxas ou então heterodoxas. Agora, em síntese, para colocar o ponto final, manda ver, Dan. Fechou. Bom, acho que para a gente, todo esse papo que a gente teve até aqui, né, foi, de certa maneira, uma introdução para a gente chegar no Chico, porque a gente precisa, de certa maneira, recuperar esse debate para entender o que ele está dizendo, porque ele vai conversar com todas essas correntes que a gente tratou até aqui, né? Então, a primeira questão, ele vai reconhecer que existe essa razão dualista, que a gente falou que era aquela concepção cepalina de subdesenvolvimento, ou seja, que o Brasil é a combinação do arcaico com o moderno, né? E que os setores mais modernos, os setores, né, a classe empresarial, as indústrias brasileiras, na verdade, elas funcionalizam o atraso. E aí, né, você tem um ornitorrinco, porque é um país que não é fruto do atraso, ele destaca isso numa das entrevistas dele, mas que se constrói sobre o atraso, né? Então é uma questão para a gente se pensar, porque a exceção se torna a regra, né? O desemprego brasileiro se torna a regra, a informalidade se torna a regra, né? Hoje a gente tem mais trabalhadores informais no Brasil do que trabalhadores formais, né? Então como é que você vai garantir um amparo legal a essas pessoas? Que foi o que a gente discutiu, Fábio, na live sobre o precariado, né? Então o Chico, de certa maneira, ele é uma síntese de tudo isso que a gente conversou. E por que ornitorrinco, né? Porque ele gosta de falar, ornitorrinco é esse monstrengo, né? Que fracassou, né? Não evoluiu conforme o Darwin previa. E o Brasil, né? Apesar de todas essas tentativas, né? Apesar do desenvolvimento que alcançou durante a ditadura militar, desde a década de 90, a gente tem um período ali, que é o segundo governo Lula, que a gente já tratou aqui também, onde o Brasil vai criar, né? Uma falsa esperança ali, que é um milagrinho, e que depois, por exemplo, a gente volta a essa década de 2010, que também, de certa maneira, pode ser caracterizada aí como uma década perdida. Ou seja, para o Chico, esse ornitorrinco é como se a gente chegasse a um beco sem saída, né? E aí, como você já falou também, se não, isso em 2003 ele falava, se não houver investimento em ciência e tecnologia, né, o Brasil não vai alcançar desenvolvimento algum, a gente vai permanecer, né, nesse meio termo, ou seja, o Brasil não é nem subdesenvolvido, mas também não é desenvolvido. Então, o que o Brasil é? Um país em desenvolvimento, mas que nunca atinge esse desenvolvimento, né? E aí, para a gente poder, se você me permite, Dan, para poder concluir, somar as suas palavras e também concluir, o ornitorrinco, esse bicho, né, com diferentes, digamos, elementos no mesmo corpo, né, estacionado entre um passado arcaico, né, e não tem futuro. Como é que se dá essa imagem também para a gente poder pegar outros exemplos no caso do Brasil? Bom, o Brasil tem uma das maiores taxas, um dos piores sistemas fiscais e uma das maiores taxas do mundo, né? E ela recai sobre os pobres. Então, essa é uma dimensão. Então, isso já diz no texto, em 2003, seria necessária uma reforma fiscal. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que as condições de educação do país são as piores possíveis, que perpetuam uma mão de obra precária. Ou seja, essa mão de obra precária que sustenta, né, o fisco brasileiro. Curiosamente, o Estado, que parasita, isso já foi dito, por exemplo, por Eduardo Gianetti, esse leviatã anêmico que parasita a força de trabalho e não o capital, é justamente quem cria BNDES, FAT e outros fundos de previdência, né, e outros fundos para poder justamente financiar não somente o funcionalismo público, mas também os empresários, né? Durante o governo Lula / primeiro governo Dilma, né, houve medidas como subsídio fiscais, que a gente já tratou, por exemplo, na live com a Laura, que ficaram conhecidas como Bolsa Empresário. Então, você cria uma arquitetura fiscal, econômica e social que trava o país de tal forma que compromete, né, tanto o seu avanço, como também qualquer possibilidade de chegar um palmo adiante. O que me frustra na leitura do Chico, e eu preciso reconhecer, é que apesar da genialidade da imagem que ele cria,
é um ponto final, né, cara? É assim, é uma Isso. visão, eu não sei se Pessimista. apocalíptica, mas é uma visão finalista, fatalista da Uhum, nossa história. Mas ele tem uma leitura bastante poderosa a respeito, uhum, né, dessa desigualdade. E aí, para falar como relatório da Oxfam, né, dessa uhum, desigualdade que nos une, né? Ou melhor dizendo, qual seria o nome dessa distância que nos une? Essa distância uhum, seria a desigualdade. uhum. Tu quer fechar para a gente? Fazer os tópicos aí? Vamos. Bom, é, eu acho que é isso, Fábio. O Chico, de certa maneira, é essa síntese, porque ele escreve tudo isso em 2003 e muito do que está registrado ali ainda, né, a gente consegue sentir presente. As conclusões dele se mostraram assertivas, né? Porque o Brasil, apesar ali, do milagrinho brasileiro ter apresentado, né, um pequeno salto de desenvolvimento, a década de 2010 foi uma década praticamente perdida, ou seja, né, é isso que você falou, ele coloca um ponto final, mas é muito difícil, né, o Brasil hoje reconhecer a sua própria identidade e, na verdade, ter uma esperança de futuro, ou seja, qual é o desejo brasileiro? Fábio, se eu te perguntar, eu sei que essa é uma pergunta difícil, não quero que você responda, mas só para ficar aqui e para as pessoas refletirem também, né? Daqui a 10 anos, né? Onde é que o Brasil vai estar? Como vai ser o Brasil daqui a 10 anos? A gente não consegue responder essa pergunta, primeiro devido às incertezas do momento que a gente está vivendo, mas eu acho que principalmente, e é isso que perpassa todas essas questões, o Brasil não tem um planejamento, o próprio país, e aí não são as pessoas, mas o próprio país não projeta o seu futuro. Ou seja, como ter esperança? Eu acho que talvez seja esse o sentimento que o Chico trouxe no seu texto de 2003, ou seja, o Brasil chegou ao seu ponto final porque não tem planejamento do futuro, né? E aí, essa então é a especificidade brasileira. O Brasil é construído, né, nessa contradição do atraso. E aí eu destaco até o livro do G.C. Souza, A Elite do Atraso. Bom, o livro é de 2018, 2019, mas percebe que o atraso, né, para o G7 também vai ser uma parte constituinte aí da elite dominante no Brasil. E aí, só para fechar, né, e não deixar de comentar esses dois últimos tópicos, bom, o Brasil enfrenta um processo de desindustrialização e a gente abriu a live falando sobre isso, e a indústria é aonde se dá a maior produtividade a longo prazo, porque você precisa de produção de tecnologia, precisa de mão de obra qualificada, né? Principalmente hoje, no contexto que a gente está vivendo, a gente pode pegar, né, e fazer comparação aí com outros países, né, com a dimensão do Brasil, Índia, China, Estados Unidos, todos esses países tem uma produção tecnológica muito forte. Todos esses países conseguem lançar, por exemplo, satélites, né, para orbitar o planeta. E o Brasil não. Então, o Brasil sempre fica resignado a uma posição geopolítica, e aqui a gente retoma a nossa política externa, Fábio. O Brasil sempre fica resignado a uma posição geopolítica subalterna, porque o Brasil, né, sempre tem que aceitar os acordos porque ele não tem autonomia, não tem soberania nesse sentido. E aí, mais uma vez, o que o Chico dizia é necessário investir em ciência e tecnologia. E o Brasil não fez e a gente está enfrentando essa realidade hoje. Então, Fábio, eu acho que é isso. A gente precisa se questionar, né, onde a gente quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e a gente precisa ter autonomia e principalmente soberania, né, como país aí para decidir os nossos caminhos. Legal, muito bom. Eu vou abrir aqui o nosso slide para a gente poder se despedir da galera também, Fechou. né? É isso daí. Bom, Dan, eu acredito que a gente deu aí um panorama bem consistente a respeito de questões econômicas, digamos assim, né? Nós já tínhamos falado de economia com a Laura, Uhum. mas voltamos a falar de economia sob outro ponto de vista, a partir de outro ponto de vista, né? E eu penso que a gente já falou também de questões sociais, sociológicas, com precariado, já falamos de questões políticas, por que não, né? Na live de classe média e também de diplomacia. Eu acho que agora só falta a gente abordar questões sobre cultura. E aí, tá Uhum. preparado? Estou preparado, eu encaro esse desafio
E, pô, Fábio, né, mais uma vez queria agradecer aí a sua companhia, agradecer a galera que acompanhou a gente aqui. Esse debate sobre desenvolvimento aí já me tirou muito sono, porque eu me debrucei bastante sobre essas leituras. É um tema que me encanta de certa forma, porque eu acho que é isso, né? Como país, a gente precisa entender onde a gente está e aonde a gente quer chegar. Então, a gente precisa, né, dar respostas aí e construir um caminho. Então, é isso, né? O desenvolvimento é um tema que permeia aí, né, todas essas áreas e que a gente já vem tratando aqui, né, nas lives que a gente está fazendo. Mas é isso, queria agradecer a companhia, né, sua e da galera que está acompanhando a gente. E na próxima a gente vai falar sobre cultura, então, é isso. Exato. E aí a gente continua falando de desenvolvimento, só que agora pelo viés também cultural, né? E cada vez mais com mais filmes e mais tesão, né? Com as humanidades e com as sociais. Eu que agradeço a sua Fechou. presença e a presença de todos e todas que nos acompanharam ao longo dessas 5 lives. E estejam certos que teremos ainda mais até o fim do ano. Valeu, Dan. Valeu. Ups. Valeu. Obrigado. Até Boa noite, mais. pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.